Quantas vezes você já se viu diante de uma situação inesperada, onde tudo desmorona de forma repentina? É assim que as tempestades da vida costumam chegar. Sem aviso, sem preparo, sem tempo para pensar. Uma notícia que abala, um diagnóstico que muda tudo, uma perda que ninguém esperava. Nesses momentos, a sensação de desamparo é real. A alma se agita, a mente acelera e o medo domina. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam com Jesus, obedecendo a uma instrução direta dele: atravessar para o outro lado. Não estavam fora do caminho, nem em rebeldia, apenas seguiram a direção do Mestre. E mesmo assim, enfrentaram uma grande tempestade. O que isso nos ensina? Que estar com Cristo não é garantia de mares calmos, mas é certeza de presença em qualquer mar revolto. Essa história revela algo profundo. Jesus não nos promete ausência de dificuldades, mas assegura sua companhia. Muitos acreditam que ao seguir a Deus terão uma vida sem dores, mas a realidade é outra. As crises vêm e muitas vezes nos pegam desprevenidos. Porém, é justamente nelas que descobrimos quem está conosco. O ponto central aqui não é evitar a tempestade, mas saber com quem você atravessa o mar. É nessa jornada que a fé é provada, não no conforto, mas no caos. Não quando tudo vai bem, mas quando tudo parece perdido, e ainda assim, você escolhe confiar. A primeira lição desse relato é clara: nem toda tempestade é sinal de erro. Algumas são oportunidades divinas para revelar algo maior. A dor pode ser o cenário para o milagre. O medo pode ser o solo onde a fé floresce. E o desespero pode ser o começo de uma nova revelação sobre quem Deus é. O relato de Marcos é preciso ao descrever o que acontece em seguida. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Agora, imagine essa cena. Homens experientes no mar, como Pedro e outros pescadores, em pânico. Isso não era um simples vento. Era uma tempestade severa, capaz de colocar em risco a vida de todos ali. O curioso é que mesmo com a força da natureza agindo com violência, Jesus estava dormindo. Ele não apenas estava no barco, ele dormia sobre uma almofada, na parte de trás, enquanto o barco se enchia de água. O contraste é gritante. Enquanto os discípulos se desesperam, o Mestre repousa. Essa imagem é poderosa. Ela mostra como Deus não reage ao caos da mesma forma que nós. Nosso instinto é correr, gritar, buscar soluções, agir no impulso. Jesus, por outro lado, permanece em paz. Sua confiança é absoluta, porque ele conhece o fim desde o início. Ele sabia que aquele barco não afundaria. Sabia que a missão ainda não havia acabado. E sabia, acima de tudo, que a tempestade estava sob sua autoridade. O grito dos discípulos revela a atenção. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta não é apenas uma súplica, é uma acusação. Eles questionam o cuidado do próprio Deus. Isso acontece com todos nós, em algum momento. Quando a dor é grande, quando o céu se fecha, o coração humano tende a duvidar. Será que Deus se importa? Sim, ele se importa. Mas nem sempre age no tempo que esperamos. Nem sempre responde na forma que desejamos. Porque o objetivo dele não é apenas acalmar o mar, é transformar o coração. Enquanto a tempestade grita do lado de fora, o Senhor quer produzir paz do lado de dentro. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem está no comando. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Aqui, a gente compartilha palavras que fortalecem a fé e trazem direção para a vida. Vamos caminhar juntos com Deus. A resposta de Jesus à súplica dos discípulos não vem em forma de explicação longa ou sermão. Ele simplesmente se levanta, olha para o vento e para o mar e declara: cala-te, aquieta-te. Com essa ordem, o caos se desfaz, o vento para, o mar se acalma.
O silêncio toma conta do ambiente. Uma grande bonança substitui o pânico que dominava o barco segundos antes. Essa é a autoridade de Jesus. Ele não negocia com a tempestade, não analisa a força do vento, nem busca apoio externo. Ele fala e a criação obedece. Isso revela quem ele é, o Filho de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. O mar o reconhece, o vento o ouve, o universo se curva diante da sua voz. Após o milagre, Jesus se volta aos discípulos e pergunta: "Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé?" Essa fala corta profundamente. Eles estavam diante de alguém que havia curado enfermos, libertado oprimidos, feito milagres. Mesmo assim, o medo tomou o lugar da confiança. A tempestade expôs a fragilidade da fé deles. O propósito de Jesus nunca foi apenas acalmar o mar. Ele queria mostrar aos discípulos algo que palavras não conseguiriam explicar, que ele é confiável mesmo quando está em silêncio, que sua presença basta mesmo que o barco balance, que ele continua sendo Deus mesmo quando parece estar dormindo. Essa cena nos desafia. Quantas vezes também questionamos: será que Deus me vê? Será que ele se importa? E esquecemos que o simples fato dele estar presente já muda tudo. A tempestade pode até continuar por um tempo, mas quando Jesus fala, tudo se transforma. Não é a ausência de problemas que revela nossa fé, mas nossa postura diante deles. Crer não é sentir que tudo está bem, mas escolher confiar mesmo quando o mar se levanta. O poder de Jesus continua o mesmo. Ele ainda fala com autoridade. E uma só palavra dele ainda é suficiente para trazer paz em meio à escuridão. Depois do milagre, o silêncio do mar revela algo maior. O coração dos discípulos estava mais agitado que as ondas. Eles estavam com Jesus o tempo todo, viram sinais, ouviram ensinamentos, mas ainda assim, no momento de perigo, foram dominados pelo medo. A pergunta que Jesus faz: "Como não tendes fé?", não é apenas uma repreensão, é uma revelação. A fé verdadeira não se constrói apenas com experiências positivas. Ela é forjada no meio da luta. Crer é continuar mesmo sem respostas imediatas. É confiar quando o medo insiste em gritar. É lembrar quem está no barco, mesmo quando parece que ele não está fazendo nada. Jesus nunca prometeu ausência de tempestades, mas garantiu presença, e essa presença é suficiente. Quando ele está, o impossível se curva. E se ainda não se curvou, é porque ele está trabalhando em algo ainda mais profundo, dentro de nós. Muitas vezes, pedimos que Deus mude a situação, mas ele quer primeiro mudar nosso interior. O mar pode ser calmo, mas se o coração estiver em guerra, não haverá paz. Jesus deseja nos ensinar a confiar antes do milagre, não apenas depois dele. A fé que agrada a Deus é aquela que resiste mesmo sem ver o fim. Essa passagem nos convida a refletir. Estamos confiando de verdade? Ou nossa fé depende das circunstâncias? O desafio aqui é abandonar a necessidade de controlar tudo e aprender a descansar, mesmo quando as águas se agitam. Fé não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Não é fingir que está tudo bem, mas lembrar que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece fugir do controle. A maior segurança que temos não está na estabilidade das situações, mas na certeza de quem nos acompanha. Quando a fé é colocada em prática no meio da crise, ela se fortalece. E é ali, no olho da tempestade, que descobrimos o que realmente cremos e em quem realmente confiamos. A última cena desse relato é marcante. Após o milagre, os discípulos não comemoram nem relaxam. Eles ficam tomados por um grande temor e se perguntam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta não vem de ignorância, mas de uma revelação. Pela primeira vez, eles percebem com profundidade quem está com eles. Não apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus. Jesus não precisa provar mais nada. Sua autoridade já foi demonstrada.
Mas é justamente na reação dos discípulos que entendemos a essência dessa história. O verdadeiro milagre não foi o mar ter se acalmado, mas os olhos dos discípulos terem se aberto. Eles estavam diante do Criador e só agora perceberam. Esse é o ponto final, mas também o recomeço. Depois dessa noite, eles nunca mais seriam os mesmos. A fé que antes oscilava por medo começou a ser moldada pela revelação de quem Jesus é. Isso também serve para nós. As tempestades que enfrentamos não são apenas obstáculos, são oportunidades para conhecer mais profundamente o caráter de Deus. Talvez hoje você esteja com o coração cheio de perguntas. Está tentando entender por que certas coisas estão acontecendo. E talvez esteja sentindo que Jesus está em silêncio, mas Ele continua presente. Ele continua sendo Deus. E Ele está te chamando para confiar, mesmo sem entender tudo agora. A oração de hoje não precisa ser longa, mas sincera. Feche os olhos e fale com o Senhor. Jesus, mesmo em meio às minhas lutas, eu escolho confiar. Sei que o Senhor está comigo, mesmo quando tudo parece difícil. Aumenta minha fé, acalma meu coração, que a tua voz silencie todo o medo dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. E agora o desafio: não desista na tempestade. Ela não é o fim. Ela é o cenário onde Jesus revela quem Ele é. E quando Ele está no barco, a chegada do outro lado é certa, ainda que as ondas tentem impedir. Se essa palavra falou ao seu coração, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a mensagem de Deus. E se você quiser continuar refletindo, dê uma olhada nos outros vídeos aqui. Tem muito conteúdo que pode fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo.